A nossa cultura, ela também teve o seu auge. Foi no tempo que era comandada pela Lucila Nascimento. Lucila Nascimento, ela é considerada como a dama da cultura paraguaçuense. A Lucila, ela nasceu em Conceição de Monte Alegre no ano de 1933, chegando aqui em Paraguaçu em 1954. Aqui ela estudou, fez o primário, ginásio, e ela se tornou advogada em 1969, concluindo o seu curso de bacharel. Ela também fez magistério, onde também era professora. Ela é professora e doutora, e é amante da cultura. A Lucila era amante da cultura. Aqui era tempos diferentes no tempo que a Lucila comandava a cultura. Nós lembra aí no teatro, até eu trabalhei com ela no teatro. Ela ficava com a parte do teatro e eu na parte de cinema. Eu fazia programação cinematográfica do Cine Teatro Municipal. E ela parte do teatro, de peça de teatro, ela trazia. E na sua época, ela conseguiu pôr Paraguaçu no circuito das peças de teatro. As grandes peças de teatro saíam de São Paulo, rumo ao interior, para fazer excursão pelo interior. Era difícil, a peça que não passava, era passagem obrigatória, passar pelo Teatro Municipal Lucila Nascimento. Vinha Marília, Paraguaçu, não passava em outra cidade de jeito nenhum. Muita cidade 3 vezes maior que Paraguaçu não tinha esse privilégio. Então vinha Marília, Paraguaçu, Teatro Municipal, e daqui ia para Prudente. E assim só fazia cidades grandes. E Paraguaçu estava nesse circuito. Por aqui eu vi grandes peças de teatro que a Lucila trouxe. Entre elas aí a Fernanda Montenegro. Ela trouxe Almir Sater quando estava naquele auge do Pantanal. Ninguém conseguia a agenda. A Lucila colocou quase 1.600 pessoas dentro daquele teatro. Aquilo não cabia ninguém. Era pessoa pelo chão, apertada e tal. Era difícil. Nunca vi o Cine Teatro Municipal ter prejuízo na mão da Lucila. Então foi uma grande figura da nossa cultura. Por isso que até hoje ela é considerada a dama da cultura paraguaçuense. E para relembrar a Lucila, hoje eu vou passar um vídeo no qual ela dá uma entrevista. Ela dá um show. Ela fala dos movimentos de Paraguaçu aqui desde as épocas remotas, em que muitos delas ela foi testemunha. Então ela dá um show, sabe para quem? Para os meninos do Colégio Objetivo. Os garotos foram entrevistar ela e foi gravado. Eu não sei quem gravou, essa fita chegou aqui pelo um amigo aí, um pai de aluno, hoje já adulto, pai de família. Ele trouxe essa fita para mim e me deu de presente. Falou: Paulo, vê se você consegue recuperar. E para minha surpresa, o Estúdio Aurora recuperou. Para minha surpresa, muito linda essa entrevista da Lucila, né? Então vamos pro vídeo. Mas antes peço para você, dê aquela forcinha, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Vamos assistir o vídeo. Com a Lucila Nascimento, e ela vai falar sobre um pouquinho da história de Paraguaçu pra gente. Então, Lucila, a gente queria saber quais os fatos assim, que marcaram Paraguaçu assim, pra você. Os fatos não tem são uma infinidade de fatos, porque eu não sou tão jovem assim. Então eu tive a oportunidade de presenciar muitos fatos importantes em Paraguaçu, porque veja muito bem, existe, quando você fala o que foi para mim, necessariamente não foi para você, mas em termos de Paraguaçu, eu já começo na parte da educação, por exemplo. Paraguaçu tinha o Colégio Paraguaçu, que é a escola mais antiga daqui de segundo grau, o antigo segundo grau. E depois, quando veio o ginásio estadual, a vinda do ginásio estadual no Paraguaçu foi um fato muito importante. Por quê? Porque aí haviam duas escolas e havia uma rivalidade, entre aspas, em tudo. Desfile, cada um queria fazer o desfile mais bonito, os jogos, todo mundo treinava mais, porque cada escola tinha que ser melhor que a outra. Agora, essa rivalidade, por isso que eu disse entre aspas, foi benéfica. Por quê? Porque todo mundo se esmerou no desfile, todo mundo os estudantes treinavam afinco nos jogos para que a sua escola fosse a vencedora.
Então, as formaturas, gente, as formaturas da antiga quarta série, que era o final do segundo grau, eram formaturas belíssimas, todo mundo com traje a rigor. Era uma coisa assim, eram solenes mesmo. Por quê? Porque um queria fazer melhor que o outro, e o que acontecia? Quem que ganhava? O Paraguaçu. O negócio era muito bom. Depois, com o passar do tempo, ainda ficando dentro do setor de educação, as escolas foram aumentando, que vocês sabem até hoje quantas escolas que nós temos aqui em Paraguaçu, e com a vinda da faculdade também, que foi uma maravilha. Daí, com a vinda da faculdade, até um pouco antes da faculdade, começaram os festivais da música. Coisa maravilhosa. Os festivais da música popular foram o marco da cultura em Paraguaçu. Eram belíssimos festivais. Os artistas de fora que vinham para apresentar durante o festival, os jovens que vinham de fora. Paraguaçu ficava lotado, movimentado com os festivais da música, que hoje não tem mais. Mas foi, o primeiro festival foi no clube, o segundo foi aqui na quadra Elzinha, não tinha nem o ginásio de esportes, foi ali ao ar livre, que olha, cheio de gente de fora, entende? E as coisas foram evoluindo, foram fatos e fatos. Depois veio depois a vinda do teatro. Por quê? Porque a empresa teatral Peducci pretendia fechar todos os vários cinemas do interior do estado de São Paulo, como realmente ela fechou. Paraguaçu estava na bica. O que nós fizemos aqui em Paraguaçu? Nós fizemos um movimento para não fechar o cinema. E o que foi esse movimento? Nós distribuímos carta aberta à população, fizemos um debate dentro do cinema e mais, o mais bonito, fizemos uma passeata na cidade, todos nós vestidos a caráter, com os filmes que mais marcaram na época. Por exemplo, eu era Cleópatra, eu fui fantasiada de Cleópatra, deitada num divã com escravos me abanando, na carroceria de um trator, porque teve o filme Cleópatra, teve tinha a Carmen de Bizet, tinha uma jovem também vestida de Carmen Miranda, de Baiana, também tinha. Drácula, o Conde Drácula estava também. Quer dizer, eram personagens dos filmes melhores que apareceram. Então, para contar que nós estávamos ali firmes, nós fizemos um desfile na cidade, vestidos do personagem principal de cada filme. E eu me lembro muito bem que culminou o desfile com as crianças, até era o Rodrigo, filho da... Não sei se foi o Rodrigo ou o Rodolfo, filho da Neuzeli, e várias crianças de bicicleta, e o Rodolfo estava com a bicicleta e a cestinha na frente, ele pôs uma caixa, não sei o quê, e pôs um lençol branco como o ET. E ele terminou o desfile com aqueles meninos como se estivesse acompanhando o ET. Foi muito bonito, mas foi muito bonito mesmo. Foram coisas que marcaram, e para mim as coisas que marcam é mais na área de cultura, da educação, os festivais da música. Só que são tantos os fatos, tantas coisas que a banda no coreto do Jardim era festa. Você dançava ao redor do coreto ali, você dançava na rua. Dançava quem? As crianças não, dançava as mães, dançava todo mundo ficava ali, balançando. Por quê? Porque era gostoso. Era gostoso você sair domingo de casa e ir pro jardim. Pra quê? Pra ver a banda, pra dançar em volta do coreto. Entende? Os bailes daqui. Gente, os bailes daqui de Paraguaçu. O clube daqui era onde é hoje a tipografia do seu Lazinho. Sabe? Ali perto da Caixa Econômica Federal. O baile da primavera, que era o baile tradicional daqui, nós não tínhamos floricultura. Sabe de onde vinham as rosas? De São Paulo. Eu me lembro muito bem. O trem chegava aqui em Paraguaçu às 6 horas da manhã, nós estávamos todos na estação para pegar as flores que tinham vindo de São Paulo para decorar o clube, porque de noite tinha o baile da primavera. Eram aqueles bailes a rigor, aquela coisa maravilhosa, aquele clube inteirinho com flores naturais que a gente tinha mandado buscar em São Paulo.
não tinha flor por aqui. Não existia floricultura para você comprar flor. Mas os bailes eram maravilhosos. Vinham cantores, Nelson Gonçalves, que não é vocês não conhecem, mas pelo menos que diz que os pais de vocês lembram, aquela voz maravilhosa. Ele esteve aqui. Onde é hoje o Empório, era o Clube Operário. Então, nós tínhamos todo domingo aquilo que nós chamávamos de brincadeira. Era um baile era um baile com orquestra. Imagine se nós dançarmos com CD, um disco, de jeito nenhum. Nós tínhamos orquestra aqui em Paraguaçu, que tocava, tinha uma orquestra aqui no Clube Operário e outra no Clube Paraguaçuense. As brincadeiras no Clube Paraguaçuense terminavam às 11. E as brincadeiras do Operário terminavam à meia-noite. O que nós fazíamos? A gente dançava a última e descia ali, correndo, aquele quarteirão aqui, onde tem a farmácia do Beto ali, subia correndo e ainda ia pegar mais 1 hora de baile no Clube Operário. Não havia divisão, não. Porque aqui era o clube do pessoal mais simples. Não tinha porque isso, todo mundo ia. O que nós queríamos era nos divertir. Aliás, eu acho que a diversão do nosso tempo era diferente do tempo de vocês. É lógico, nós não podemos comparar aquele tempo. Hoje tudo é diferente. Eu vou falar aqui que é... Sim, dona Lucila, quantos anos atrás isso? Isso, eu tenho 66 anos. Olha, filha da mãe, eu estava estudando, deve ser na década de 50, mais ou menos. Por aí que era. Mas o povo era muito... Paraguaçu foi uma cidade muito festeira. O povo gostava de festa. Era um povo muito alegre mesmo. Vocês sabem que o primeiro, ali onde é hoje, na esquina, aquela 1,99 do... Como é que chama? Do Adão. Depois do Adão, o que tem? Uma loja ali na Rua 7. Ali era... O que tem ali agora? Uma loja de calçados? Ou uma loja de roupa de neném? Os dois. Primeiro de neném e depois de calçados. Isso. Ali era o bar do Carlito. Era o célebre bar do Carlito, do seu Carlito Nórcia. Ali a gente ia. Era o lugar onde a gente tinha os nossos encontros. Era no bar do Carlito. Esse quarteirão da Rua 7, começando da esquina do Adão até na outra esquina onde tem o Doidão, então, foi o primeiro quarteirão que foi asfaltado, calçado. Gente, esses não é não, paralelepípedo é diferente. Aquela pedra tem um nome, mas eu não lembro agora. Aquele quarteirão foi o primeiro quarteirão que foi calçado. O dia da inauguração, vocês não acreditam a festa. O desfile que nós fizemos ali. A única rua da cidade? A única rua não, o único quarteirão. Era um quarteirão. Um quarteirãozinho só. Ali nós teve um desfile, teve festa naquele quarteirão. Não cabia o povo no quarteirão, porque é um pedacinho pequeno. O que tem aquele quarteirão? 70 metros, 50 metros? Foi ali o primeiro quarteirão que foi calçado, porque ali asfaltaram ali não, continua a pedra, continua a pedra. Eu acho que não deve tirar não, é memória de Paraguaçu. Aquilo lá é memória, tem que continuar, entende? Bom, nessa primeira fase acho que vamos parar para a gente refazer o que mais vocês querem saber. E o teatro, como o teatro assim? O teatro? Bom, depois o teatro já veio agora, na década de 80. Eu cortei. Eu estava dizendo para você do desfile que nós fizemos. Tudo bem. Daí, a secretária da Cultura de Assis, que era a esposa do atual prefeito, ela participou da mesa redonda que fizemos no cinema. E parece-me que eles resolveram não fechar o cinema. Era daquele jeito que é hoje, assim, ou não? Era. Não. O palco, não. Porque me parece bem antigo, assim. As cadeiras ainda eram aquela, a frente foi remodelado, o piso. O lado dele. Aquelas portas laterais são as mesmas. O palco aumentou, porque ali no fundo era a residência do gerente do cinema. Então, como fizeram o palco,
Ficou só você olhando para o palco. Do lado direito tem um camarim e um banheiro, e do lado esquerdo tem mais uma saletinha e 2 camarins e mais um banheiro. Porque ali tudo era a residência do gerente, porque não tinha o palco era pequenininho. Então foi tirado uma parte de trás da residência do gerente, que passou a fazer para montar aquele palco, entenderam? Porque depois da nossa passeata, do nosso movimento, ainda passou um filme. O último filme que passou aqui foi Gandhi. Eu me lembro também que eu fui assistir. Eu me lembro da inauguração daquele cinema. A inauguração do cinema foi com Lady Godiva. O filme Lady Godiva. Nós não levamos ninguém na rua como Lady Godiva, porque ela desfila nua, né? Você sabe da história da Lady Godiva? A artista, ela sai a cavalo, naquela época, nua. Mas só que o cabelo dela era muito comprido. Ela cobriu o próprio corpo com o cabelo dela, porque o cabelo dela era imenso. E não tinha peças de teatro, assim? As peças de teatro eram as nossas peças amadoras que nós fazíamos. Que a gente fazia no clube ou lá no Salão Nobre do Colégio Paraguaçu. Que nós fazíamos as nossas peças amadoras. Demais! Toninho Machado, Cícero, eu, e de uma turma aí que a gente vivia no teatro. Nossa! Que a gente subir em palco era a melhor coisa do mundo. E o meu nome depois veio com isso, porque eu sempre fui ligada a teatro, sempre gostei de teatro, sempre fiz teatro, sempre estudei teatro, e para mim foi uma surpresa muito grande quando eu só fiquei sabendo que meu nome era do teatro na hora que descerraram a placa, na hora da inauguração. Porque você fazia parte lá no meio deles, né? A gente estava ali junto, ajudando, falando e pesquisando, né? Nunca poderia imaginar que o meu nome seria do teatro. Mas para mim foi uma felicidade muito grande. Sim. Marcou muito a minha vida, sabe? Você não sabia, você viu na hora. Assim, na hora, a emoção hora. É muito grande. Eu digo, quando vocês perguntaram, eu achava que eu devia ver aquilo que marcou a minha vida. Das duas coisas as coisas que marcaram a minha vida foi o teatro e a minha cura do câncer. São as duas coisas que, sabe, que bateu, sabe, que bateu forte. Entende? E outros fatos, é lógico. Quem tem mais de meio século de vida tem muita coisa para contar, né? Claro, com certeza. Corta agora. Para a senhora, o que representa esse quadro que a gente acabou de filmar aqui de Conceição? Um pouco da história dele pra gente. Esse quadro aí, na realidade, essa é a capa de um convite que o prefeito na época, que era o Arruda, ele estava fazendo a população para que fosse até Conceição, porque era centenário de Conceição. Foi o centenário de Conceição. E como eu era secretária da Cultura do município, nós fizemos convites e a capa do convite era aquela fotografia. Aquela fotografia é uma barraca, é um barracão, uma barraca que fica em frente à igreja, onde tem quermesse. Até hoje ela está lá, ainda tem. Está um pouco modificada, mas tá ali. Bom, essa não é dos 100 anos não, hein, gente? Essa já é bem mais recente. Mas Conceição de Monte Alegre foi onde eu nasci. E ali foi o polo de tudo, porque, veja muito bem, Conceição, Paraguaçu deveria ser lá, e não aqui, tá entendendo? Acontece o seguinte, existe aquilo que os antigos falavam causos que a gente hoje passa para os jovens e diz, será que é verdade? Será que é mentira? Conta um causo que vieram os engenheiros, os topógrafos e aquele pessoal, aquela parafernália de São Paulo, para estudar o físico, o terreno de Conceição, porque a estrada de ferro ia passar por lá. Então, veio engenheiro, como empresa, e veio político, e foi aquele oba-oba. Então o povo de Conceição ofereceu um banquete para todo esse pessoal de São Paulo, muita festa, traçaram a estrada de ferro, a estrada de ferro vai passar por aqui,
passados uns dias, mandaram a conta do banquete para São Paulo, para os que vieram, os engenheiros que vieram aqui traçar a estrada de ferro. Daí eles ficaram com tanta raiva que desviaram a estrada de ferro e passaram aqui em Paraguaçu. Eles cobraram deles, fizeram ferro para cobrar. Não, isso aí é caos. Não esqueça que é caos. Bom, mas a Conceição era um distrito, aliás, até hoje. E, aliás, tinha até prefeito, teve até prefeito, porque foi município. Então a população era mais na época que hoje. Aqui nem existia. Muito mais. Muito mais. Acontece o seguinte, eles, veja muito bem, quem morava até no Porto Epitácio, se quisesse vir lavrar uma escritura de uma terra que tinha comprado ou vendido, ou qualquer transação comercial de terra, tinha que vir aqui em Conceição, que era o único lugar que tinha cartório. Quem casava, tinha que vir aqui. Quem morria, tinha que ser enterrado aqui, porque não tinha o único cemitério que tinha era esse aí, que é uma judiação que está acabando, que não deveria acabar. Entende? Então, Conceição era o polo de tudo. Daí, passando a estrada de ferro para cá, o que aconteceu? Veio tudo para cá. Porque a estrada de ferro, naquele tempo não existia estrada asfaltada, daqui a Conceição, para você ir daqui a Conceição era um horror, era areia, muita areia, a gente demorava muito, entende? E depois com a estrada de ferro, que era o melhor, até hoje eu acho, que é o mais seguro e o melhor transporte, que deveria o Brasil todo ser tão avançado quanto a Europa, que tem a melhor ferrovia, porque ela é mais barata, muito mais barata, e muito mais confortável, que você pode andar, comer, tudo dentro do trem, e viajar de trem é uma delícia. Vocês já viajaram de trem? Não, eu não. Tá vendo? Então o trem, ele além de ser muito mais seguro, ele é muito mais gostoso. Você pode conversar, você pode ir para o restaurante, você pode dormir, tem vagão leito, tudo. Então Conceição morreu e veio aqui para Paraguaçu. Na época, na fase áurea da madeira. O Arruda era o prefeito na época? Hein? O Arruda era o prefeito na época? Não, o Arruda é jovem. Isso já é bem mais velho. Agora, o primeiro prefeito daqui foi o seu Isidoro Batista, né? Então, daí é que o Paraguaçu foi levado a município. Toda aquela parte na frente da antiga estação ferroviária, que pega o Jardim das Cerejeiras, a fonte, até onde tem as barracas do Paraguai, depois tem pra cá, vindo pra cá. Daí tem a fonte, depois tem o Jardim Cerejeira. Ali tudo eram toras, porque acontece o seguinte, o pessoal trazia as toras, a madeira para embarcar e deixavam ali. Ali era o nosso ponto, onde a gente brincava, onde eu morava em Conceição, mas quando eu vinha para cá, minha mãe chamava, que eu tinha que voltar para Conceição, a gente escondia no meio das toras para não vir. Ali a turma brincava de pique, era uma coisa, era assim um negócio muito gostoso. Ali era tudo tora. Por quê? Porque os caminhões vinham, deixavam madeira ali e dali era embarcada nos trens para comercializar. E agora também nem tem mais. Não, desmataram o Brasil, né, gente? Por isso nós estamos nesse calorão tremendo, né? Mas aqui também foi a fase áurea. Teve a fase áurea do algodão. Paraguaçu teve a fase áurea do algodão. Onde é hoje o depósito de material de construção do Mário Sampaio? Na Rua 7, era um clube, tinha um salão de fé, era um clube que tinha lá, e eu me lembro que veio uma cantora, a Mária Rodrigues, é uma cantora famosa, acho que é essa mesmo, se não me falha a memória, portuguesa, ela veio cantar aqui no baile do algodão. Gente, quando terminava a safra do algodão aqui em Paraguaçu, vocês não acreditam, as festas, tinha desfile da rainha do algodão, Miss Algodão. Você só podia entrar no baile se você usasse vestido de algodão, não podia usar vestido de seda, você só era tudo algodão. Era baile do algodão. E foi muitas vezes lá
onde é hoje o depósito do Mário Zampar. Não tinha asfalto, ninguém tinha carro. E a gente, para não sujar o pé da gente, a gente ia com um sapato velho no pé, embrulhadinho, a gente levava uma toalha de rosto, um sabonete e outro sapato. Chegava lá no baile, você lavava o pé, enxugava, botava o sapatinho novo para dançar. Porque carro, ninguém quase tinha carro. Você ia a pé. E se ficava com o pé sujo, porque era terra, então você levava tudo. A toalha, o sabonete e o sapatinho novo. Porque uma vez sujava o pé, né? Você lavava o pé, botava o sapatinho novo, dançava, depois punha o sapatinho velho e ia embora a casa. Era diferente. Hoje vão de carro. Se divertia muito mais do que tudo. E a gente... E hoje nem tem quase baile aqui em Paraguaçu. Quase não tem eventos, mais. mais nada. Não tem nem mais cinema, nada, não passa nada, nem... Você sabe que eu fui diretora social do Paraguaçu, do Tênis Clube, 20 anos. Quando os Incríveis, você já ouviu falar dos Incríveis? Quando eles começaram, eu trouxe eles aqui. Foi o baile melhor que teve. Já era nesse clube, já era onde é o tênis hoje. Outra coisa que veio aqui, que marcou a época de festas, foram, quando você sabe, não sei se ainda tem na televisão, os desfiles das fantasias do Hotel Glória, aquelas fantasias maravilhosas que aparecem. Carnaval, nós trouxemos aqui também. Nem carnaval, você viu esse ano? Nossa, carnaval, Bey! Carnaval era a coisa mais gostosa do mundo. Carnaval, e carnaval de rua. Tinha carnaval de rua, tinha carro alegórico. Agora sai briga, esse ano até parou o dia. Parece que teve uma noite que não teve carnaval. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei como é que a gente, como que acontece, por que brigam, por que o jovem briga numa festa. A festa é pra você se divertir e não pra brigar. Você vai lá pra se divertir. E ele briga. Por quê? Eu não sei, não me pergunte que eu não sei. Você não acha assim que não é um desperdício a cidade ter um teatro, assim, que teatro daqui não é tão ruim assim, ele é bom e não ser aproveitado, sim, verdade. Olha, de acordo com o que a gente lê no jornal e fica sabendo por outras pessoas, o teatro ali está precisando fazer alguns reparos, porque principalmente em termos de telhado, porque ele está oferecendo muita goteira. Agora, de acordo com o que eu li, o Dr. Divaldo, que é o atual prefeito, ele já conseguiu verba para a reforma do teatro. Então a gente espera que reforme mesmo. Porque nós trouxemos grandes peças aí. Uma Fernanda Montenegro veio aqui em Paraguaçu. Veio? Eu trouxe? Senhora ainda? Quando eu fui secretária da Cultura. Eu trouxe Fernanda Montenegro, eu trouxe Juca de Oliveira, eu trouxe o Juca de Oliveira, o Osmar Prado, que está na novela da Zoe do Clone. Quem agora, secretária? Erson Capri veio aqui. Aqui no teatro, aqui. Olha lá, olha para trás aí os meus pôster de teatro ali atrás. Então, eu podia... Esse pôster aqui é de um musical que vem pra cá. A Estrambótica Aventura da Música Caipira. Foi um projeto Cornélio Pires. Cornélio Pires, poucas pessoas conhecem esse homem. Ele foi um escritor brasileiro que ele fez como é que se fala? Pesquisou a trajetória da música sertaneja no Brasil. Então, foi representado isso no palco. Veja muito bem, aqui, olha, teve Pena Branca e Chavantinho, Paçoca. Esse Laerte aqui era um dos elementos do Língua de Trapo. Excelente esse moço. Arranjo do Arrigo Barnabé. Só tem nome bom aqui. Eram 32 artistas.
foi descrevendo toda a trajetória da música sertaneja. Ela começou aonde? Ela começou na roça. Da roça ela veio para o circo. Do circo ela veio para o rádio. Do rádio ela veio para a televisão e para os grandes centros. Você vê um Chitãozinho e Chororó cantando nas maiores casas noturnas do Brasil. Então veio essa, a vida, é a trajetória da música caipira. Foi o espetáculo melhor que veio aqui em Paraguaçu, para meu ver. Ele foi da Secretaria da Cultura de São Paulo. Veio até, eles mandaram até o cartaz é muito bonito. Eu fiquei só com esse aqui e nós fizemos também mais gente boa aqui. Nós fizemos um festival da Bossa Nova, aquele foi de arrepiar. E quando passou, quando estava na novela, estava aquela novela Pantanal. Como é que chama? Agora fugiu o nome daquele cantor. Almir Sater. Até eu levei o João lá com chapéu para assinar. O João era desse tamanho. O João foi lá com chapéu para assinar. Você guardou o chapéu? Guardei. Então, Almir Sater. Almir Sater veio aqui em Paraguaçu, aqui no teatro, lotou o teatro, que teve gente sentada no chão, em pé, com 750 cadeiras, teve gente. Almir Sater foi estouro quando ele veio aqui. Então é isso aí, teve mais muitas peças que a gente trouxe, artistas bons que vieram aqui, que passaram pelo teatro, todos elogiaram o teatro, acústica boa, localização. Agora nós vamos pedir a Deus que realmente logo essa verba chegue, né? Para que seja reformado e retorne à vida cultural aqui de Paraguaçu. Eu não sei se vocês chegaram a ver também eu trouxe também o Museu de Rua do Oswald de Andrade, a vida dele. Também esse eu não filmei, não tirei fotografia, fiquei sem, não fotografou, dançou. Muito bem. Não sei se é muita coisa para falar, né, gente? Então, Muito obrigada. essas peças aí. O Marco Nanini, esse aqui veio. Esse foi daqui. Esse foi daqui. Este foi daqui. E agora a Cacilda. Eu tenho mais, mas eu nem fiz, não tenho nem parede mais para pregar. A gente queria agradecer a senhora pela compreensão. Foi uma boa entrevista, sim, a senhora falou tudo que a gente estava pensando. Muito obrigado. Muito obrigada. Dadas ordens, não sei se eu fui útil, porque, sabe, a gente também muita coisa esquece, mas eu estou à disposição, se precisar de alguma coisa, precisar de fotos, eu tenho de festivais, devo ter algumas. Mas se precisar de mais alguma coisa, eu estou aqui, sempre, quando eu saio, o João sempre está sabendo, o carro está aí, eu estou aqui. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Não tenho nada.